Os elementos estruturais do mapa, vamos observar. Aí o exercício pediu para que a gente numerasse os elementos. O número 1, então, é a legenda. O número 2, o estado, representado a partir do Pará. O número 3, você tem a representação do norte, um dos pontos cardeais. Do lado número 4, a representação da escala, uma escala gráfica e numérica, porque é possível você conseguir observar lá no cantinho inferior direito a representação da escala. Ela tem números, a cada centímetro você tem aproximadamente 250 quilômetros de distância no mapa. Essa é a representação do mapa, se utiliza a escala. Depois você tem o 5, a legenda, e o número 6, você tem a representação da fonte de onde foi retirado o mapa. Vamos observar. Seguir o próximo exercício. Escreva suas conclusões a respeito do que observou no mapa. Quais são as informações que foram dadas com relação àquela representação temática que representa, além das macro-regiões, uma divisão política dos estados, dos 26 estados do Distrito Federal, a capital do país. Veja, as funções dos mapas, as funções e elementos do mapa. Vamos observar, entre as principais funções de um mapa estão as de orientação e localização de pontos na superfície terrestre. Então eu utilizo mapas para encontrar informações, locais, lugares. Eles podem retratar a distribuição de fenômenos geográficos diversos, ou seja, áreas naturais, fluxos de mercadorias, crescimento da população, avanço do desmatamento, entre outros. É possível citar outras funções, tais como relacionar fenômenos, conhecer limites entre países, auxiliar na construção de obras públicas e na preservação ambiental. Há também mapas ligados à representação do poder, seja de países, seja de grupos econômicos. Quando isso? Quando nós observamos os estados nacionais. Então a delimitação do território brasileiro, o Estado-nação, a delimitação do estado de São Paulo, a delimitação do estado do Pará, ou ainda do Salvador, que é a cidade, uma das cidades, o município da Bahia. Eu posso verificar isso através da representação de cores, a representação de fenômenos como o uso de internet no território brasileiro, como é que isso é representado, talvez através de uma escala monocromática que vai de uma cor mais clara a uma cor mais escura. Então, onde eu tenho menos utilização de internet, como é a região norte e nordeste, e uma cor clara, e você vai aumentando a intensidade do calor à medida que aumenta o uso da internet, como é na região sudeste, onde você tem uma maior concentração de uso de redes. Depois você pode pensar também aumento populacional junto com o crescimento populacional geral do país, ou ainda aglomerações urbanas. Tudo isso pode ser representado com cores, e a esses mapas nós damos o nome de mapas temáticos. O importante é que, para cada tipo de evento, deve-se utilizar uma determinada forma de representação. Então, eu quero representar o uso, consumo de álcool ou de nicotina, de cigarro, desculpe, de fumo no Brasil. Eu quero representar a utilização de drogas ilícitas no território brasileiro, ou ainda a utilização de armas de fogo, ou ainda o aumento da produção de soja, ou ainda você pode pensar a produção de uva no país. Isso vai depender do seu objetivo, do seu interesse, o que você quer demonstrar naquela representação cartográfica. De acordo com suas características, os fenômenos podem ser anotados na forma de ponto, linha ou área. Assim, o mapa de rodovias é constituído basicamente de linhas de diversas cores, que indicam o traçado e a condição de cada estrada. Isto é, se ela é, por exemplo, asfaltada ou de terra, ou se são rodovias principais ou estradas secundárias. Em alguns mapas, as cidades aparecem representadas por pontos, indicando sua localização. Isso vai depender da escala do mapa. Eu tenho um mapa com uma escala pequena, então eu vou ter um mapa grande representado um pequeno lugar, como o mapa mundi. Imagine representar, por exemplo, todos os continentes em um mapa de 2 metros quadrados. Então eu vou ter uma escala pequena para cada 1 centímetro. No mapa, na realidade, eu terei milhões de centímetros. Em outros casos, elas estão representadas por círculos de diferentes tamanhos para indicar, entre outros fatores, quantidade de população em cada área urbana, como eu já havia dito anteriormente. Se utiliza círculos para representar. Eu sei que ficou abstrato, eu deveria ter utilizado exemplos,
mas para que o slide não ficasse muito extenso, eu fiz desta maneira. As cores ou rachuras, os traços verticais, horizontais ou diagonais serão tratados no próximo tema. Servem em geral para identificar áreas como a de um determinado cultivo ou a vegetação de uma região. Portanto, para representar cada fenômeno, devem-se escolher símbolos ou cores correspondentes. As projeções cartográficas sistêmicas, sistemáticas, né? Está aí uma projeção cilíndrica. Os mapas eles são construídos segundo uma projeção cartográfica, depende do que você quer, planificada, cilíndrica, né? Azimutal. Cada projeção busca resolver o problema de representar a superfície curva da Terra no plano, uma vez que os mapas são feitos em folha de papel ou em tela de computador. Nenhuma projeção reproduz perfeitamente no plano a superfície curva. Sempre haverá alguma distorção na forma, nas distâncias ou nos tamanhos e nas proporções das áreas representadas. É só você pensar, eu vou abrir uma mexerica, comer a mexerica primeiro, depois eu vou pegar as cascas e tentar abrir e desenhá-la no plano. Veja que é muito difícil representar as curvas. Para representar o globo terrestre foram desenvolvidas diversas projeções cartográficas para atender essa necessidade. Exatamente por esse motivo, por essas curvas, esses ângulos, é que houve a necessidade da criação de vários tipos de representações sistemáticas. Para fazer a transposição da superfície curva para a plana, que é a do mapa, os cartógrafos desenvolveram técnicas de projeção da esfera terrestre. Essas projeções foram feitas sobre um cilindro, um cone ou diretamente no plano. Deve-se observar que não existem projeções cartográficas livres de deformações. Ou seja, toda projeção feita tem algum tipo de deformação. Olha essa projeção de Mercator. Mercator foi um importante cartógrafo do século XVI. Ele foi contratado pelos nossos queridos desbravadores portugueses para fazer uma representação possível para utilização para navegação, né? Para a utilização dos mares, dos marinheiros que atravessariam os mares, né? Ele nasceu no território que é hoje a Bélgica. Em 1569 publicou o Mapa Mundi em 18 folhas, que ficou conhecido como projeção de Mercator. Seu Mapa Mundi, que é uma projeção cilíndrica, popularizou-se, pois foi a primeira representação do mundo feita depois que os europeus ampliaram seus conhecimentos sobre os continentes africano, asiático e americano. A projeção de Mercator apresenta distorções no tamanho das terras emersas, como no caso da Groenlândia, que apesar de ser menor que a América do Sul, aparece bem maior nesta projeção. Veja lá o tamanho da Groenlândia, da ilha, como ficou enorme. Uma pequena ilha que faz parte do território, é um território canadense, está representado daquele tamanho muito maior do que o continente sul-americano. Olhem só, imagine que Mercator deve ter pego um cilindro, imaginado a representação do globo nesse cilindro, e por isso você tem, quando ele abre esse cilindro, olha como fica a projeção. Ficou ruim, né? É bom para navegação, mas é ruim para outras coisas. O Mercator, então, traz distorções nos países da América do Sul. Existe uma ideia que isso foi para reafirmar a condição de subdesenvolvimento de países subdesenvolvidos, pobres, dos países da América do Sul, por um objetivo dos países da Europa, de dominação, de parecer ou tentar com que as pessoas que observassem esse mapa achassem que os países da América do Norte têm um poder muito maior, muito mais significativo, que são países ricos, que são países que têm um exemplo de cultura, um exemplo de economia para os países sul-americanos. Então você vê grandes distorções na área apresentada na projeção de Mercator. Então eu tenho os territórios muito amplos. Olha a parte as regiões polares, como estão agigantadas, e você tem só os países da América do Sul, como África e América, muito pequenos, representados de maneira muito limitada. Vamos ver outra informação. Mercator ele sabia que haveria distorções desse tipo, pois ele considerou os meridianos como as retas paralelas e não como linhas curvas que se encontram nos polos. Os meridianos são as linhas verticais que cortam a Terra, são linhas imaginárias, elas não existem, ok? E não como linhas curvas, né? Como a gente vê aí nos polos.
mas manteve ângulos e formas mesmo quando as aumentava, criando um mapa adequado às navegações marítimas. Veja, foi uma representação feita para as viagens, né, de descobertas que estavam sendo feitas pelos países europeus naquele momento. Veja, lá ao lado direito superior está dizendo que meridiano é um semicírculo imaginário que cruza a Terra de polo a polo, ou seja, do polo norte ao polo sul, tendo como referência o meridiano de Greenwich, onde está a cidade de Greenwich, na Inglaterra, onde se inicia a contagem, o meridiano zero para a direita e do meridiano zero para a esquerda. Então eu tenho a parte ocidental para a direita e a parte oriental, desculpe, para a direita e a parte ocidental para a esquerda. Os mapas podem ser projeções equivalentes, não alteram as áreas, conforme não alteram formas e ângulos, como a de Mercator, ou equidistantes, igual, distâncias, de distantes. Então eu tenho representam os comprimentos de modo uniforme, as distâncias são iguais. Olha aí a projeção equivalente à esquerda e a projeção conforme à direita. Observe que ele pega partes diferentes do globo terrestre, mais ao sul, mais a região temperada. A projeção equidistante está do lado esquerdo. Você pode observar, eu tenho distâncias iguais de cada quadrante, um para o outro. Eu consigo verificar e ter uma outra visão sobre aquela mesma área observada nas projeções anteriores. Veja, fica a dica aí. Para saber mais sobre projeções cartográficas, consulte as seguintes referências. O IBGE tem o Atlas Geográfico Escolar. Você tem aí o endereço do site. Tudo bem? Vamos pensar um pouco mais agora, falar sobre as coordenadas geográficas. Né? As coordenadas geográficas, elas nada mais são do que elementos presentes nos mapas, que você consegue observar.